Tema da mensagem, diga aí. O Senhor não tarda. O Senhor nunca tarda. Quando nós confiamos no Senhor, Ele pode estar atrasado para nós, Vitor, mas para Deus está tudo no tempo do Senhor. Nós olhamos para os lírios dos vales, nós olhamos para os campos, nós vemos que há um projeto de Deus para tudo que há no mundo. E nós vemos que quando nós temos confiança no Senhor, Ele vai dizer na sua palavra que Ele pede para não rejeitar. O primeiro passo desse capítulo que eu li, de Hebreus 10, no versículo 35, que Ele vai dizer: não rejeites a confiança. O que o Senhor está querendo falar com cada um de nós? Que nós tenhamos confiança. Paulo pede aos hebreus que eles tenham a perseverança, a confiança. Pede aos hebreus que eles participem, que eles estejam num grande galardão. E a Bíblia vai falar que os hebreus estejam num avultado galardão, que significa grande volume de bênçãos. A Bíblia vai dizer para os hebreus, e Paulo vai resgatar algo que ficou abandonado lá atrás, que era a essência. A igreja está passando por um processo, Paladino, e agora Paulo vai falar assim: olha, não rejeites a confiança, não parem de crer, não parem de acreditar que amanhã será dia, nós teremos dias melhores. Não parem de crer que amanhã o Senhor abrirá portas. Não parem de crer que amanhã tudo vai voltar ao normal. Então Paulo vai dizer em sua carta aos hebreus, nessa carta maravilhosa que fala sobre os últimos dias, fala sobre salvação, fala sobre perdição, fala sobre a igreja que perdeu a confiança, e Paulo fala que tudo aquilo que vai vir do Senhor não vai tardar. Por que a Bíblia está entrando nessa grande palavra que vai pegar os corações que estão duvidosos, que estão tristes, que estão amargurados? O que Paulo vai dizer para eles? Gente, não perca o que a gente aprendeu lá atrás. Não perca o que o Senhor deu para nós, que através da confiança nós tivemos vários galardões. E essa carta dos hebreus, irmãos, ela vai trazer uma história que diz que havia algo na cidade que era muito superior aos homens. E Paulo vai resgatar para a igreja, vai trazer para a igreja um Deus que havia se perdido, um Deus que não se falava mais, algo que não pregava mais. E Paulo vai dizer aos hebreus assim: irmãos, não perdemos tudo, o Senhor ainda continua de pé, o Senhor quer falar com cada um de nós. E essa história, a carta aos hebreus, vai dizer que há um Senhor chamado Jesus, Alisson, que Ele vai resgatar tudo aquilo que nós perdemos. O livro de Hebreus é o livro que resgata a confiança. Quando nós confiamos em Deus, nada tira a nossa visão. Quando nós cremos em Deus, nenhuma batalha é maior do que o nosso Senhor. Amém, Amélia? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Quando eu acredito no Senhor, quando eu tenho confiança, a minha fé nunca será abalada. A minha fé nunca vai ficar pautada nas coisas que o mundo ensina. Pelo contrário, a minha fé vai ficar pautada na palavra. É por isso que no versículo 38 vai falar assim: o justo viverá da fé. Por que o justo viverá da fé? Porque a sua fé, ela está no Senhor. E a Bíblia também diz que se eu recuar, o Senhor não vai ter prazer na minha alma. O que fala de alma? Fala de caráter. Se nós não temos um caráter de Cristo, se nós não caminhamos com Cristo, a nossa confiança um dia será abalada. Dias terríveis, Dani, dias terríveis, Lilian, dias terríveis vivemos, que a pessoa tem perdido a confiança em Deus e tem esperado um galardão que é pequeno, um galardão que talvez ele não é palpável, um galardão que está na palavra do mundo, está existindo de uma forma 3D, a gente não consegue enxergar, a gente só tem uma imaginação do que vai acontecer, mas a Bíblia está dizendo para os hebreus, e Paulo vai pegar no pé dizendo assim: gente, nós precisamos resgatar a confiança. Nós precisamos estar preparados para receber grandes galardões. Irmãos, eu falo com toda a propriedade. Deus não se esquece dos seus filhos, Ian. Deus não abandona os sonhos dos teus filhos. Deus não tem largado de mão o que os seus filhos têm orado. E essa carta aos hebreus vai falar de 3 coisas poderosas para o crescimento, e que esse crescimento seja para nós hoje. O primeiro passo
que o Senhor vai pegar no pé é sobre o caráter. Quando a gente lê Hebreus 10, do versículo 1 até o versículo 18, Paulo vai falar sobre caráter. Paulo vai falar sobre algo que está dentro do homem, que faz a diferença na vida dele, principalmente no versículo 2 do capítulo 10. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. O que a Bíblia está falando? Se nós formos purificados no nosso caráter, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nunca mais o pecado vai ter poder sobre nós. É por isso que Paulo fala no versículo 2, que eles, no capítulo 10, versículo 2, que de outra maneira, eles teriam deixado aquilo que eles acreditavam aparecer, porque eles são purificados e uma vez ministrados pelo Senhor, nunca mais teriam consciência do pecado. Tipo assim, quem foi ministrado pelo Senhor foi purificado do pecado. Mas a Bíblia também vai dizer que se nós não tivermos consciência do que nós estamos vivendo, o nosso caráter vai ser afetado. É por isso que tem pessoas que têm dúvidas do Evangelho. É por isso que tem pessoas que não amam mais o Evangelho. É por isso que tem pessoas que não vêm mais à igreja. Tem pessoas que estão em dúvida. E nessa carta aos Hebreus ele fala assim: o que tem que ser tratado e purificado começa no caráter, começa na mente, começa no coração, começa na alma. Nessa noite que nós vamos cear, nós temos que ter a plena convicção e a plena certeza. Quando eu sento à mesa para cear, eu estou desfazendo de mim mesmo e dizendo: Senhor, eu não mereço estar à mesa, mas eu vou à mesa porque o Senhor me purificou. Porque se a gente depender do mundo, o mundo faz o quê? Aponta o dedo. Ah, você está culpado, você é pecador, você é iníquo, você vive uma vida errada, você faz isso, você faz aquilo. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de sairmos do pecado, da iniquidade e vivermos na maravilhosa luz. Ele diz assim, no versículo 3, olha o que está no 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração de quê? Que está escrito no versículo 3. Comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem pecados. É por isso que Paulo está falando, gente, nós temos que ser tratados na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter, na nossa alma. Nós temos que ser tratados por quê? Porque eles acreditavam ainda na parte do Velho Testamento, vai dizer que quando eles tinham que pagar uma penitência, pagar um pecado, o que eles faziam, Vitor? Eles pegavam os bodes, eles pegavam as ovelhas, os cordeiros, eles pegavam as pombas, eles pegavam os animais e faziam o quê? Eles davam em sacrifício. Só que agora a Bíblia vai dizer que o sacrifício é um sacrifício vivo. O que eu tenho que sacrificar é a mim mesmo. Então, se o meu caráter não for transformado, eu não vou poder transformar o resto do meu corpo. Por quê? Porque começa no nosso caráter. E a criança já nasce com caráter. É por isso que a palavra está dizendo: nós fomos purificados e transformados quando nós temos consciência de que erramos ou acertamos. Então, quando eu peco, eu machuco o Espírito Santo. Quando eu peco, eu faço tardar as promessas de Deus. Há uma preocupação, irmãos, não sei se você já reparou, quando você faz algo de errado, parece que o mundo cai na tua cabeça. Quando você faz alguma coisa de errado, você se culpa por aquilo, e você leva aquela mágoa, você leva aquela tristeza, e um dia você lembra que o Senhor te purificou, e quando você lembra, você volta ao início da fase da sua vida para ser resgatado e purificado. Segundo passo é do versículo 19 ao 25, principalmente no versículos 21 e 22 do capítulo 10. Olha o que está dizendo aí. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza da fé, tendo o coração, presta bem atenção, tendo o coração purificado da má
consciência e o corpo lavado com água limpa. O que Paulo está fazendo agora? Caráter foi limpo, mas você precisa ser exortado. Você precisa ser chamado a atenção. Paulo vai falar assim, olha, há uma exortação para que participemos da casa de Deus, dos cultos na casa do Senhor. Ele está dizendo no versículo 21, tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com o coração, aqui está dizendo, com a inteira certeza da fé. Não adianta eu chegar na presença do Senhor com o coração destruído e querendo destruir. Não adianta eu querer chegar na presença do Senhor com o coração falso, com o coração com outras intenções, com a nossa mente voltada para aquilo que não é de Deus. Mas eu tenho que ter certeza da fé para que o meu coração seja purificado da má consciência. Quando eu sou purificado, eu tenho consciência em Deus. A Bíblia vai dizer que eles participavam de grandes encontros, eram transformados, mas ainda tinha pessoas que não tinham o coração voltado para ser purificado. Não é só Deus querer, André, purificar. Eu preciso querer. Quando eu quero ser, quando eu quero ser transformado, quando eu quero ser purificado, eu sou transformado por Ele e o meu caráter é completamente colocado na certeza da fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então significa que quando eu entro na presença do Senhor, há uma água que limpa o meu interior. Amém ou não amém, igreja? Eu peço ao Senhor hoje que seja enviado para nós uma água purificadora, uma água que limpa os nossos corações. Você pode dizer assim, Senhor, eu quero ser purificado. Amém? Nós vamos tomar a ceia, nós vamos participar desse momento da ceia, e é um momento, irmãos, transformador na vida do cristão. Eu preciso ser purificado? Sim, porque quando nós nos encontramos à mesa, é porque tem muitos que dormem, muitos que estão doentes e muitos que estão morrendo, doentes, cansados. A Bíblia vai dizer que essas pessoas chegam até o lugar de consciência de um culto racional e não entendem que há poder quando eu bebo e participo da ceia. Ceia significa comunhão. Se eu não tenho comunhão contigo, não tem como eu participar da ceia. Vou pegar esse pão e levar aqui para mim. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Quando eu chego no Senhor com inteireza de coração e com confiança, o Senhor não rejeita a minha adoração através da comunhão. Vocês estão entendendo, irmãos? Há princípios a serem seguidos. Se eu não tenho comunhão, eu não estou à mesa. Aquela mulher fez o quê? Ela gastou tudo que ela tinha para quê? Para lavar os pés do seu Senhor. No momento que ela está lavando os pés do Senhor Jesus, o que os fariseus estão falando? Se ele soubesse quem era ela, não deixava nem tocar. O problema, irmãos, é que nós achamos que as pessoas não podem mudar o caráter. E outra coisa, a gente pensa que alguns já mudaram o caráter e ele não está transformado. É por isso que está numa má consciência, não está purificado. Para sentar à mesa, eu tenho que estar purificado. Mas, pastor, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Sim, mas ele diz que ele deu a vida por nós. Quando nós pedimos perdão, ele nos cura. É por isso que estamos falando de milagres. É por isso que estamos falando de curas, de sinais e maravilhas. Paulo está chamando a igreja dizendo, tenham caráter. Tenham caráter para participar da mesa, para participar da ceia. Tenham caráter para ser purificado. Porque não adianta só passar pelas águas do batismo, porque tem muita gente que toma banho.
Tem muita gente que só toma banho, não tem a plena consciência e entendimento do que é passar pelas águas. Paulo está dizendo assim: vocês têm que ter limpeza de caráter e depois serem exortados. Para quê? Para colocar no caminho. Porque tem gente que não quer ficar no caminho, tem gente que não quer viver o evangelho, tem gente que quer viver a sua boa vontade. É o que eu estava falando domingo passado. Tem gente que quer fazer a sua obra e não a obra de Deus. É por isso que a nossa consciência muitas vezes é machucada. Porque a gente confia em tudo, confiamos até no nosso braço, mas não confiamos em Deus. Diga para quem está do teu lado assim: olha, o Senhor não tarda, Ele não para, Ele não deixa de fazer. Você pode dar um glória a Deus aí? O Senhor não deixa de trabalhar por você. Agora, pastor, eu pequei essa semana, eu pratiquei isso, pratiquei aquilo. Irmãos, se nós chegarmos à presença, você está aqui hoje, e eu quero ser um sacerdote na tua vida, eu quero ser um profeta de Deus. Se achegue nessa mesa com o coração limpo, purificado. Se limpa nessa noite para que a gente possa crescer em comunhão, para que o Senhor possa chamar a nossa atenção e naquele grande dia a gente ouviu o sim do Senhor, porque a vida toda na terra fomos exortados. Para quê? Para que quando chegar no céu ouvir o sim dele, Elaine. É por isso que em toda a vida o Senhor chama a nossa atenção. Vai para o culto, participa, vai quinta-feira, entra na comunhão, participa da ceia, não deixa de vir, participa desses momentos que são momentos incríveis. Porque tinha dia que quando eu estava fraco na fé, eu ia para a igreja arrastado. Talvez você chegou aqui hoje assim. Chegava no culto arrastado e sem entender o que o Senhor queria, aquilo tudo mais, o ouvido, o coração está fechado, mas aí uma hora o Espírito Santo foi tomando você e dizendo assim: eu quero mudar o teu caráter, eu quero mudar a sua vida, eu quero purificar, mas eu não quero purificar com aquela água que o mundo te deu, eu quero te dar água limpa, eu quero te dar água purificada. É por isso que tem aquele louvor da Lagoinha: águas purificadoras. E ele fala no versículo 21 e 22, tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Rafael, a casa do Senhor. Cheguemos nesta casa com um coração verdadeiro, cheguemos a essa casa com certeza da fé. A minha fé não está pautada em você, a minha fé está pautada em Deus. A minha fé está pautada no autor e consumador da minha fé. O coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, é difícil ser cristão, irmãos? Sim ou não, irmãos? É difícil seguir o evangelho? É fácil ou difícil obedecer ordens? É fácil fazer o que o teu coração acha, o que a tua mente acha, e alguém está dizendo para você: faz assim, o Espírito Santo está falando para você: faz assim, calma, espera, eu não tardo, eu não vou falhar, espera, porque eu vou trabalhar na tua vida para acontecer algo maior. É por isso que o Senhor não tarda. O Senhor está chamando a atenção dos hebreus, está chamando a atenção dessa igreja, dizendo: irmãos, precisamos ser exortados, precisamos ter um caráter renovado. E o terceiro passo é o seguinte: é ter a deserção. O que é deserção? É abandono do primeiro amor. Versículos 26 ao 39, mas principalmente o versículo 26 de Hebreus 10. Olha o que está escrito aí, presta atenção aí. Olha o que está dizendo aí, no versículo 26. 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Vou repetir para você entender. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que ele está falando? Aquele que abandonou o primeiro amor, fica muito difícil voltar. Aquele que praticava as primeiras obras, fica muito difícil voltar. Mas é impossível? Não, porque o Senhor está dando oportunidade hoje para voltar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou profetizar, posso profetizar, igreja? Eu profetizo nessa noite que nós voltemos ao primeiro amor. Amém, glórias a Deus. Ele fala de uma palavra chamada deserção. É o terceiro passo da igreja que está em Hebreus. Essa igreja abandonou o primeiro amor e saiu do lugar da essência.
Saiu daquilo que Deus mandou fazer. Não foi o pastor Marcelo, foi você que saiu da vontade de Deus. Quando eu saio do lugar da essência, eu preciso voltar. É por isso que o versículo 26 fala assim: para que voltar se você não quer? Para que estar no lugar santo se você não sente mais a minha presença? Se você pura e simplesmente bateu o cartão na igreja e acabou. Não é isso que nós queremos. Nós queremos entrar no culto, Antônio, dando glória a Deus, porque desde o lugar, da hora que eu saí da minha casa, eu já estava adorando Ele, eu já estava exaltando Ele, porque eu tenho fé e a minha vida está purificada em Deus. Quem está purificado, diga glória a Deus. É por isso que ele fala, gente, eles abandonaram o primeiro amor, saíram do lugar da essência. Nós precisamos voltar, porque o pecado, de uma maneira espontânea, voluntária, ela entra em nós e nos afasta de Deus. Quer ver eu falar uma coisa para vocês entenderem? Tem certas pessoas que não têm mais desejos espirituais porque perderam aquilo que o Senhor fez, que estava desde o início. Gente que pregava, gente que dançava, gente que cantava, gente que ministrava, gente que era pastor, gente que era líder, gente que era tudo. Algumas pessoas perderam a essência, e nessa que perdeu a essência, de uma maneira espontânea, o tempo foi tirando a essência. Então, o lugar de encontro com o Senhor ficou longe. Paulo, quando vai ter um encontro com o Senhor, quando ele nem imagina, ele vai para um lugar, ele automaticamente fica cego, porque os seus olhos se enchem de escamas. Tem pessoas com os olhos cheios de escamas, que não querem ser purificadas. Irmãos, quando eu estou na presença do Senhor, eu preciso ser purificado todo dia. Quando eu estou na presença do Senhor, eu preciso ser modificado todo dia. Quando eu estou na casa de Deus, por que aqui aparece sono? Por que aqui aparece a preguiça? Dá vontade de dormir, dá vontade, não se liga no culto. Porque há demônios que tiram a sua vontade na fé. E você fica desligado. Só que é num domingo, é numa quinta, é num outro dia, é numa oração, é numa procura pelo Espírito Santo, é no seu trabalho. Você começa a se afastar. E quando você vai ver, há uma barreira entre você e o lugar da fé. É por isso que eu peço nessa noite, irmãos, que nós venhamos aquecer os nossos corações, para que a nossa fé seja impactada pela presença de Deus, para que nós possamos ser levantados pelo Espírito Santo, amém? Porque você é o que é, porque Deus te fez assim. Você é o que é porque Deus te deu algo sobrenatural. Você é o que é porque um dia você abraçou o primeiro amor. Você abraçou a essência. Você abraçou a base, que é a palavra. Você abraçou algo que era muito maior do que você. Mas um dia você largou, abandonou. Mas eu faço uma oração profética, que nessa noite barreiras sejam quebradas e que nós voltemos ao lugar da oração. Pastor, por que essa palavra pecado nos afasta tanto de Deus? Porque pecado é aquilo que a carne deseja. O pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. O pecado é que tira os sonhos de Deus para você. Por isso que talvez algumas coisas são fechadas, algumas coisas são cerradas, algumas coisas são tiradas de nós, porque nós saímos do lugar da essência. Eu quero chamar a atenção da igreja para o dia de hoje. O Senhor não tarda, Ele não falha, Ele faz tudo certo, mas quem erra somos nós. Somos nós que nos afastamos da vontade dEle. É como se fosse um caminho, Uziel. Eu tenho que caminhar 1 quilômetro após quilômetro com Deus. Eu tenho que andar com Ele. Mas qualquer dia, quando eu paro para beber água, eu perdi tempo. Quando eu paro para conversar com o irmão, eu perdi tempo. Quando eu faço as minhas vontades, eu perco tempo. E quando eu for ver a multidão já está lá na frente. Algumas pessoas ficaram para trás. Eu estou lendo um livro chamado Aqueles que Te Deixam, Aqueles que Deixam Você. Esse livro vai dizer o seguinte: tem algumas pessoas que nos abandonam por erro da liderança, por erro do pastor, mas às vezes por erro da própria pessoa. Algumas pessoas nos deixam porque perderam a essência.
Algumas pessoas nos deixam porque perderam o primeiro amor. Mas pastor, eu quero botar a culpa em todo mundo, menos em mim. Irmãos, assumamos o nosso erro e falamos para o Senhor: nós perdemos a essência e saímos do primeiro amor. E quando a gente sai do primeiro amor, existe a palavra chamada deserção. Abandono do primeiro amor, a saída da essência.